A zona de conforto é um conceito interessante e geralmente ela é tratada de uma forma meio que negativa, especialmente quando ela está associada ao seu desenvolvimento profissional ou ao desenvolvimento do seu aprendizado. Mas será que a zona de conforto é um negócio tão ruim assim? Eu acho que não. E eu vou te explicar por que que eu penso desse jeito. Ação! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma peça do nosso quebra-cabeça. Meu nome é Mário Cal, eu sou autor de histórias em quadrinhos, ilustrador, professor e mentor de projetos criativos. E também faço vídeos aqui para o YouTube. Nessa série das teorias, eu vou compilar várias das teorias que eu desenvolvi ao longo dos meus quase 20 anos de carreira, dos quais pelo menos 18 foram como professor. E essas teorias são reflexões, são ideias, são dicas para tentar mostrar um pouco mais sobre como é o processo de aprendizado de arte, o processo do desenvolvimento profissional de um artista. São coisas para ajudar você a refletir sobre o seu próprio processo, o seu próprio caminho e, quem sabe, mostrar uma outra forma de pensar sobre essas coisas. Então, vamos para a teoria de hoje, que ela é bem interessante. Essa é a teoria da zona de conforto. Antes da gente começar, dois recados. Primeiro, essas teorias que eu estou colocando aqui não são regra, não são a única forma de se ver as coisas. São apenas as formas que eu aprendi a ver essas coisas. E você, obviamente, pode concordar e discordar, e eu já deixo o convite para você colocar nos comentários aqui do vídeo o que você pensa sobre o assunto. Segundo, vamos definir o que é zona de conforto. Na psicologia, a zona de conforto é uma série de comportamentos, ações e pensamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não causam nenhum tipo de transtorno, medo, ansiedade ou risco. Ou seja, quando a gente fala que a pessoa está na zona de conforto, quer dizer que ela está tranquila, confortável e que tudo que ela vai fazer está dentro de algum tipo de controle. Agora, já puxando para a teoria, as minhas teorias sempre vão falar sobre desenho, ilustração, quadrinhos, a vida do artista, de um profissional das artes ou de alguém que está estudando para se formar como artista profissional. Mas é legal lembrar que todas essas dicas podem ser interpretadas e configuradas para qualquer área que você queira. Dá para você adaptar elas caso você seja músico, chefe de cozinha, escritor, bailarino, não importa. Se você conseguir adaptar essa teoria para a sua própria área, eu tenho certeza que ela vai te ajudar de alguma forma. Fique à vontade para adaptar isso para a sua própria área. O que seria então a zona de conforto para um artista? A gente poderia dizer que um artista que está dentro de uma zona de conforto está sempre produzindo, criando suas obras de acordo com as técnicas, com os conhecimentos, com os hábitos que já estão bem resolvidos e bem compreendidos. Ou seja, estar dentro da zona de conforto é produzir arte que você sabe produzir, que você consegue produzir. E é muito comum a gente ouvir pessoas falando que a gente tem que sair da zona de conforto, que não é bom ficar na zona de conforto, que estar dentro da zona de conforto é algo negativo. Mas é mesmo? Sim e não. A gente pode pensar que sempre que você está dentro da zona de conforto, você está impedindo a sua própria evolução. A gente pode dizer que a zona de conforto providencia essa segurança de você meio que saber o que esperar, mas ao mesmo tempo te impede de ir além, de evoluir e de romper barreiras pré-estabelecidas. De fato, isso existe. E essa mesma narrativa de sair da zona de conforto, na verdade é um incentivo para que a gente não fique estagnado, que a gente não fique parado no mesmo lugar e assim, aprenda coisas novas, evolua, melhore, vá além desses limites. A grande questão é que se você viver o tempo todo buscando sair da sua zona de conforto, você nunca vai ter conforto nenhum. E esse conforto, ele é muito importante, ele é muito útil, especialmente se você está atuando como profissional. Olha, e notem que eu não estou falando aqui que a gente não deve evoluir, aprender, melhorar. A gente deve, mas aí que entra a minha teoria da zona de conforto e do porquê ela pode ser útil para você. Vamos fazer umas analogias. Imagina que a zona de conforto é equivalente a um terreno e que a sua capacidade artística é um cachorrinho que você tem. Calma, vai fazer sentido. Então, se você tem um quintal pequeno, o seu cachorrinho só vai poder se deslocar, se movimentar, brincar, explorar aquele espaço pré-definido.
Ele não vai conseguir ir além daquele limite estabelecido. Então, com esse alcance menor, só é possível fazer o que está dentro do terreno. Agora, vamos supor que você vai lá e amplia o seu terreno. Você aumenta a área de alcance que o seu cachorro pode passear. O que vai acontecer? Ele vai poder ir até essa nova fronteira. E toda a área disponível vai poder ser utilizada e explorada. Você poderia, nessa analogia, sempre ampliar o tamanho desse terreno. E com isso ampliar o alcance do movimento que esse cachorrinho vai ter nesse terreno. Então, quanto mais você evolui e melhora, mais você amplia as suas possibilidades, mais coisa vai dar para fazer. Só que aí eu acho que a gente não deve viver e levar a nossa carreira sempre tentando romper esse limite o tempo todo. Porque isso, na verdade, vai acabar gerando um tipo de ansiedade e uma insatisfação constante, porque você sempre vai achar que o que você tem não é suficiente e que o grande objetivo da coisa toda é ir além, é romper a barreira, enfim, ultrapassar aquele limite. Porque aí, na verdade, você vai acabar não aproveitando todo aquele espaço que você já tem disponível. Olha toda essa área que tem para esse cachorrinho metafórico utilizar. Essa área toda que você tem para transitar, para explorar, é sua zona de conforto. Então, o que pode acabar acontecendo? Você vai sair da sua zona de conforto para tentar aprender uma coisa nova, desenvolver uma nova habilidade ou alguma outra coisa. Então, o que pode acontecer? Você vai sair da sua zona de conforto, isso vai gerar um tipo de ansiedade, de insegurança, de tensão. Não é essa parte que vale a pena. O que vai acontecer, idealmente, é que ao romper com a sua zona de conforto, você vai também automaticamente ampliar a sua zona de conforto. Assim como ao ampliar a fronteira do seu terreno, você automaticamente aumenta a área do seu terreno. Então, sair da zona de conforto só por sair, meio que só vai te causar ansiedade, tensão e dor de cabeça. O movimento de romper e sair da sua zona de conforto tem que estar associado com a expansão da zona de conforto. Porque conforme você vai aprender uma coisa nova, desenvolver uma coisa nova, é natural que com a prática você melhore naquilo. Consequentemente, você vai dominar tudo aquilo a ponto daquilo se tornar confortável também. Ou seja, algo que você faz com tranquilidade, com controle e que não te gera nenhum tipo de sentimento negativo. Então tá, sair da zona de conforto pode ser positivo se você entender que não é apenas se arriscar ou se colocar numa situação complicada. A ideia é adquirir novas possibilidades para que a sua zona de conforto seja mais ampla ainda. Agora eu acho que você já está percebendo onde entra a ideia de que a zona de conforto, na verdade, é positiva. Porque quando você está dentro da zona de conforto e você faz as coisas com tranquilidade, com controle, você conhece as suas técnicas, o seu repertório, o seu material, você sabe executar aquelas coisas, você tem um controle, um domínio, você vai fazer tranquilo. E é essa parte que você, enquanto artista profissional, vai oferecer para os seus clientes. É aquilo que você já domina e que você já tem certeza que consegue entregar. Porque pensa comigo, não compensa você prometer, por exemplo, para um cliente uma coisa que você ainda não sabe fazer. Porque isso vai envolver você ter que aprender essa coisa durante o processo e aí você pode atrasar, o resultado pode ficar abaixo da sua expectativa, abaixo da expectativa do seu cliente. E aí, nesse caso, por mais que você consiga entregar o que você prometeu, mesmo que essa coisa estava fora da sua zona de conforto, o processo ainda foi relativamente traumático. E vamos combinar, ninguém precisa viver com esse tipo de tensão o tempo inteiro. No seu caminho para se tornar um artista profissional, você vai constantemente ampliar a sua zona de conforto, porque você vai, eu espero, constantemente aprender coisas novas e ganhar cada vez mais proficiência naquilo que você está fazendo e, consequentemente, aquilo que você oferece como possibilidade para os seus clientes, ou mesmo para os seus próprios projetos pessoais. E aí que é interessante a gente voltar para aquela analogia do terreno. Não é porque você tem um terreno muito gigante que você, ou o cachorrinho, vai estar o tempo todo em todos os lugares. Não dá pra gente fazer tudo que a gente sabe fazer ao mesmo tempo. Dependendo dos seus projetos ou dos projetos que você vai fazer para os clientes, você vai precisar de partes da sua zona de conforto. Então, se você tem um escopo grande de zona de conforto, ou seja, um terreno grande, você pode ir para qualquer lugar dentro desse terreno. E, teoricamente, todo lugar dentro desse terreno é um lugar que você já explorou, já conhece, já sabe o que esperar.
E aí, nessa analogia, quanto mais perto dessa fronteira, do final da sua zona de conforto você chega, menos proficiência você vai ter nessas áreas. Mas aí, de novo, a grande questão é estudar, evoluir, melhorar e ampliar a sua zona de conforto. Você precisa saber fazer tudo o que existe? Não. A sua zona de conforto, ou seja, o seu terreno, pode não ser gigantesca. O que importa mais é ela ter o tamanho do que você quer fazer e do que você quer entregar. Vou te dar um exemplo. Eu não sei modelagem 3D e eu não pretendo aprender modelagem 3D. Isso seria uma coisa que iria ampliar a minha zona de conforto, ou seja, o escopo do meu trabalho? Com certeza. Mas a modelagem 3D não tem muito a ver com as coisas que eu gosto de fazer, que eu gosto de produzir. E por mais que seja um aprendizado a mais, que com certeza de alguma forma vai agregar com todo o resto que eu sei fazer, o que eu tenho hoje na minha zona de conforto é suficiente para eu atender tudo que os meus clientes esperam de mim, porque é aquilo que eu estou mostrando que eu sou capaz de fazer. E se em algum momento, por acaso, eu decidir aprender modelagem 3D, aí eu vou aprender modelagem 3D e eventualmente isso vai fazer parte da minha zona de conforto e eu vou poder oferecer isso como uma possibilidade dentro do meu trabalho. Como artista, a gente está constantemente aprendendo. Porque tem sempre uma técnica, um fundamento, um material novo que você quer aprender. Tem sempre uma referência nova que você não conhecia, ou até um experimento que você está tentando fazer. E isso é muito bom. O importante é achar um equilíbrio entre esses dois extremos. Um é viver na constante tensão de ter que romper com o que já é confortável para você em nome de uma ruptura. E o outro lado que é você ficar estagnado fazendo sempre a mesma coisa, especialmente se essa mesma coisa não é suficiente para atender o que você espera do seu projeto ou até o que o seu público, os seus clientes esperam do seu trabalho. Então, meus jovens, ampliem a zona de conforto do jeito que é viável para vocês, transforme tudo que você está aprendendo e está desenvolvendo em zona de conforto para que você possa executar aquilo com tranquilidade. E curta o processo, se divirta fazendo o que você gosta de fazer, ofereça para o seu público, para os seus clientes e para os seus próprios projetos pessoais aquilo que você curte mesmo fazer. Acho que é isso. Meus queridos, essa foi a teoria da zona de conforto. Espero que tenha feito sentido para vocês, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Como eu falei antes, deixa seu comentário, deixa suas ideias, vamos continuar batendo um papo sobre esse assunto. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por verem esse vídeo. Mantenham-se criativos e apaixonados sempre. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, se cuidem e tchau! Corta!